Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa aula de hoje, nós iremos começar o estudo das derivadas, pois é um ponto muito importante para que a gente possa dar continuidade no estudo do cálculo. Então, você que está no curso de Química, é importante que você saiba o estudo de cálculo de derivada de integrais, tudo bem? Porque uma das grandes possibilidades que vocês vão ter é de cálculos de modelagem na química. Então, o estudo de derivada de integrais é fundamental, tudo bem? Então, vamos começar aqui. Qualquer dúvida, vocês podem estar levantando a mão, ligando o microfone, que eu vou estar colocando a observação no chat, que qualquer dúvida a gente vai estar tentando minimizar, tudo bem? Deixa eu compartilhar minha tela. Tá todo mundo enxergando, né, gente? Aí, direitinho. Bem, vamos começar aqui o estudo das derivadas. Se a gente for falar um pouquinho de metodologia, existe assim um grande conflito de ideias em relação ao estudo das derivadas, porque a gente prepara os nossos alunos através de funções, né? Aí começa limite, depois derivada. E vocês sabiam que o ação de derivadas ele antecede o estudo das funções? Então, metodologicamente, a história, parte da história de tudo isso daí é trabalhada de uma maneira inversa. Então, as derivadas, ela tem um papel muito importante, tá? Eu vou começar aqui com um pouco da história, já que, como eu já falei para vocês, que minha principal área, eu sou professor de matemática, eu não sou um matemático, tá? Mas eu tenho conhecimento de matemática suficiente para estar trabalhando tudo isso com vocês, tá? Então, como surgiu as derivadas, tá? De um conceito inicial muito simples, como o que vem a ser uma reta tangente, por exemplo, a uma curva, a um círculo? Uma reta em relação a uma curva, em relação a um círculo, nada mais é do que uma reta que vai tocar essa curva em um único ponto, tá? Mas vocês sabem muito bem que para que eu consiga definir uma reta, eu preciso de pelo menos dois pontos, tá? Eu tenho um ponto A e tenho exatamente aqui um ponto B. Para que eu defina a equação dessa reta, eu vou precisar de pelo menos dois pontos, tá? Dois pontos distintos determinam a reta. Dois pontos distintos no plano cartesiano com suas respectivas coordenadas vão definir também a equação de uma reta. Mas o grande problema é exatamente achar a equação de uma reta tangente. Professor, como é que eu vou achar, então, a equação de uma reta tangente se eu só vou ter um ponto em comum? Eu sei que por um ponto passam o quê? Infinitas retas. Então, eu terei infinitas retas, mas eu sei que uma delas vai ser tangente a uma determinada curvatura, tudo bem? Olha só esse texto que foi colocado, que mais tarde vai estar lá no grupo, tá bom? O conceito de derivada surgiu com Pierre Fermat no século XVII, com seus estudos sobre funções. Ele chegou a um impasse sobre a definição do que era uma reta tangente, ó que eu disse a vocês, tá? Ele percebeu que algumas das funções estudadas não batiam com a definição de reta tangente da época. Isso como ficou conhecida como sendo quem? O problema da tangente, o grande problema da tangente, tudo bem? Então, foi então que ele resolveu o problema da seguinte maneira. Esse segundo parágrafo do texto é exatamente o que nós iremos trabalhar ela de maneira matemática. Nós iremos interpretar isso aqui geometricamente e algebricamente, tudo bem? Então, como foi que ele pensou? Para determinar uma reta tangente a uma curva num determinado ponto P, ele definiu um outro ponto Q na curva e considerou uma reta PQ, na verdade, uma reta que passa por dois pontos, como se fosse aqui o A e o B. Então, nesse momento, eu não tenho uma reta tangente, eu tenho uma reta o quê? Secante, que é uma reta que vai cruzar em dois pontos distintos. Dessa forma, aproximou o ponto P ao ponto Q. Atenção! Dessa forma, ele aproximou o ponto Q ao ponto P, obtendo assim as retas PQ que se aproximavam de uma reta T,
que Fermat chamou de reta tangente ao ponto P. Então, isso, gente, foi a ideia de Pierre Fermat inicialmente, tá? Contanto, não existia ainda, tá, elementos suficientes na matemática para que ele pudesse estar desenvolvendo mais ainda o cálculo. Foi aí que algumas ideias que foram chamadas de embriões para o conceito de derivadas, entretanto, Fermat não possuía as ferramentas necessárias, olha, ó, como, por exemplo, o conceito de limite, por ainda não ser conhecido na época. Observa que eu estou falando de derivada, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Eu estou falando de derivada, e sendo que, nessa época, nem ainda estudava-se o que? Limite, que vocês tiveram contato. E aí o professor fala de função, fala de limite, e aí que fala de quem? De derivada. E vocês estão vendo aqui com a história da matemática que primeiro, ó, foi desenvolvido o estudo de quem? Das derivadas, para depois ter estudo dos limites, aí vem o estudo das funções, tá bom? Por ainda não ser conhecido na época. E foi com Leibniz e Newton, tá, que o cálculo diferencial tornou-se possível e importante para as ciências exatas. E eu coloquei, ó, a foto aqui de Pierre Fermat, Leibniz e Newton, tá? O Newton, aquele carinha lá das leis de Newton, tá bom? Então, essa é um pouco da história, tá, gente? É importante que eu consiga situar vocês em um problema, eu consiga motivar vocês do nosso estudo, tudo bem? Então, ele diz aqui, ó, tudo bem, gente, por aí? Tá ok? Ok, Tá? professor. Ok, O que é, professor. então, a derivada de uma Ok. função que muitos de vocês devem ter estudado, tá? Semestre passado, e aqui a gente vai aprofundar mais. De maneira bem simples, o que é uma derivada? A derivada é uma inclinação da reta tangente que passa por um ponto, tá? Por uma determinada curva, onde essa curva aí, ela está sendo definida por uma função qualquer. A derivada de uma função f em um número a é denotada por f' de a. Essa é a representação da derivada de uma função. F' de a é dado por f' derivada de uma função no ponto a, nada mais é do que o limite de f de a mais h menos f de a sobre h. Isso quando h tende a quanto? A zero. Gente, se você pegar qualquer livro, ele vai te dar exatamente essa expressão aqui, tudo bem? Se vocês estiverem copiando, tá? Se vocês quiserem estar copiando, fiquem à vontade, tudo bem? Então, gente, de onde é que saiu essa expressão, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó, um plano cartesiano, tá? Ah, não queria plano cartesiano assim, não. Eu queria um azul, tá? No vermelho eu vou destacar a curva, tá? Tá aqui, tá bom? Todo mundo sabe, aqui eu vou ter aqui um eixo X, tá? Aqui eu vou ter um eixo Y, tá bom? Deixa eu aumentar aqui para dizer que elas estão se cruzando. Tudo bem? Aqui nós vamos ter a origem, tá bom? Deixa eu colocar uma curva aqui. Tudo bem? Galera, o que é que eu vou ter agora? Tudo bem? Essa curva aqui é definida por uma função qualquer, f de x, tudo bem? Olha só, olha só o que é que foi colocado, o grande problema aí de Fermat, tudo bem? Ele queria o problema da tangente, ele queria exatamente o quê? Descobrir a equação de uma reta tangente a uma determinada curva. Por exemplo, ó, ele queria a equação dessa reta aqui, ó, tá? Ó, tan, 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 tan. Bem aqui, ó, nesse ponto. Gente, desse jeito que está aqui, eu não consigo determinar quem é a equação dela. Por quê? Porque eu conheço só um ponto, tá? E por um ponto eu não consigo determinar o quê? A equação de uma reta. E aí, o que foi que ele pensou? Olha só. Ele pensou em definir dois pontos numa reta secante. Tudo bem? Ó, olha só como foi que ele chamou, tá? Ele chamou de um ponto P e um ponto, opa, é feio. Um ponto P e um ponto Q. Tudo bem? Olha só aqui. Como está contido no plano cartesiano, então aqui eu vou ter um ponto, uma abscissa A,
E como isso aqui é uma função, gente, como isso daqui é uma função, então nós vamos ter aqui f de quem? F de A. Tudo bem, gente? Por que que eu escrevi A e F de A? Se eu tenho uma função f de x qualquer, o domínio dessa função é A e a imagem dele é f de A. E aqui eu vou ter um ponto. Oh, mas tá tão feio, tô querendo ajeitar, ficar bem bonitinho. E aqui eu tenho um ponto qualquer, A mais H. Tudo bem? Então, se aqui é o ponto Q, então eu vou ter exatamente a sua imagem, o Q aqui, ó. Pam, 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 pam. Aqui eu vou ter F de quem? De A mais quem? Mais H. Tá bom? Atenção, gente. Qualquer dúvida pode me perguntar, tudo bem? Gente, se vocês perceberem, essa reta ela vai ter um comportamento de variação, ela pode ir para cá, pode estar aumentando aqui, tá bom? Então ela vai depender exatamente de quê? Desse ângulozinho bem aqui que eu vou chamar de quem? De teta, tá bom? Esse ângulo aqui, ó, até aqui, ó, que eu vou chamar de teta. Tudo bem? Observa aqui que nós formamos um triângulo retângulo, tudo bem? E aí eu pergunto a vocês, qual que é essa medida aqui? Essa medida é exatamente quem? F de A mais H menos quem? Menos F de quem? De A. Esse pedacinho menos esse, não é? Quem é esse pedaço aqui? Seria quem? A mais H menos A. Cortou, cortou, isso aqui fica sendo exatamente H, que é exatamente a variação. Gente, observa aqui que essa reta aqui no triângulo retângulo representa a hipotenusa. E esses pedaços aqui, ó, que eu posso chamar aqui de PQ e um R qualquer, o triângulo PQR sendo reto em R, eu vou ter o cateto oposto em relação a θ sendo F de A mais H menos F de A. E o cateto adjacente representando H. E aí eu pergunto a vocês, vocês lembram qual que é a razão trigonométrica que trabalha com cateto oposto e cateto adjacente, que é a razão do cateto oposto pelo cateto adjacente? Hein? Vocês lembram? Tem seno, cosseno e tangente. O seno, cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, nós vamos ter o que aqui? Que a tangente de θ nada mais é do que o cateto oposto. Então, F de A mais H menos F de A sobre o cateto adjacente, que é quem? Que é H. Gente, isso daí representa exatamente a declividade. Se essa reta continuar aqui, ó, pã, ela vai fazer isso, ó. Ela vai ter um ângulozinho bem aqui, ó, que é o mesmo θ. Esses dois ângulos aqui são correspondentes, tudo bem? Então, esse ângulozinho está associado exatamente a esses dois elementos, o segmento QR, que é F de A mais H menos F de A, e o PR, que é o H. Mas, gente, qual é meu principal objetivo, hein? É exatamente procurar a equação de uma reta tangente. Nesse caso aqui, professor, o senhor está tendo uma equação de uma reta o quê? Uma equação de uma reta secante, porque ela está tocando no ponto P e no ponto Q. Então, o que é que vocês pensam aí, gente? Me digam uma coisa, como é que vocês fazem para que essa reta ela tenda a tocar exatamente em um único ponto? Se você observar o que o número de pontos entre P e Q é muito grande, vamos dizer que existem infinitos. Mas se eu diminuir a distância de PQ, ó, se eu colocar ele aqui, ó, então ele passaria aqui, o número de pontos não vai diminuindo? Sim ou não? Ó, se eu fizer uma reta agora Vai. passando aqui, depois eu vou apagar. Deixa eu fazer ela de verde, tá? Depois vai bom que eu apago. A tecnologia me deixa apagar. Ô, reta feia. Tá, ó. Tá aqui. Não diminuiu? Sim. Aí se ele colocasse bem aqui, ó, teria, ó, uma quantidade de pontos seria bem menor. Bom que eu tô apagando, ó. Tá ok? Então, gente, para que eu tenha uma equação de uma reta, tá certo? Em que ela vai tender a quantidade mínima de pontos exatamente a um ponto, essa distância de P até Q tem que ser a menor possível. E essa distância de P até Q eu estou definindo aqui como sendo esse H.
a diferença entre as abscissas. Então, basta que esse H aqui, gente, ele vai tender a quanto? A zero. Eu não estou dizendo que ele é zero, primeira coisa, que isso é uma razão, tá? É uma divisão, e não existe divisão por zero. Eu estou dizendo que o H vai tender a zero. Essa distância entre dois pontos aqui, ela seja a menor possível, e aí eu estaria encontrando uma equação da reta tangente a essa curva. E é exatamente essa característica aqui que nós vamos ter na definição de quê? De derivada exatamente num ponto A qualquer. Tudo bem? Então, por isso que a derivada de uma função no ponto A é dado pelo limite de uma função quando h tende a zero, exatamente dessa expressão aqui, ó, de f de a mais h menos f de a sobre quem? Sobre h, que é exatamente o que está sendo colocado ali em cima, tudo bem? Eu simplesmente utilizei o termo e eu estou demonstrando para vocês como é que nós encontramos, tudo bem? Onde a definição de derivada de uma função é representado por f' de x, quer dizer, a derivada de uma função em x qualquer, ou d de x, tá bom? Isso vai ser a minha notação de derivada, tá bom? De derivada. Galera, e tudo que eu fiz foi exatamente o que está sendo colocado ali na história. Foi então que ele resolveu o problema da seguinte maneira: para determinar uma reta tangente a uma curva no ponto P, no caso lá a gente chamou de A, ele definiu um outro ponto Q, definimos duas curvas, e considerou a reta PQ. Dessa forma, aproximou o ponto Q ao ponto P, obtendo assim retas PQ que aproximavam-se de uma reta T, que Fermat chamou de reta tangente. Meu objetivo era aproximar de Q para T, mas essa aproximação não poderia ficar igual, porque a P até que era o mesmo ponto, então não teria quem? Esse H. Lembrando que o H é a distância entre o ponto A e o ponto Q. A mais H. A e A mais H, fazendo o final menos o inicial, dá exatamente quem? H. Tudo bem? Gente, foi exatamente dessa forma como eu coloquei para vocês que Fermat ele pensou. Tudo bem? E, professor, como é que então a gente encontra essa tal dessa reta? Através da equação dessa reta tangente, tudo bem? Olha só, baseado nessas ideias aqui, é que nós vamos ter a equação da reta tangente como sendo quem? Y menos y0 igual a m vezes quem? X menos x0. Essa expressãozinha aqui, ó, essa expressão aqui, nada mais é do que essa consequência dessa expressão aqui, ó. Tudo bem? Onde nós vamos ter aqui, ó, uma outra visualização, lembrando que cada um desses elementos, x0 e y0, vai ser exatamente um ponto, tá certo? Da reta. Onde ele quer que seja o ponto tangente exatamente nela. M vai ser exatamente a derivada dessa função no ponto que x0, tudo bem? Então, eu vou ter que aprender a definir tudo isso daí, tá ok? Então, é como se eu estivesse fazendo novamente o mesmo cálculo, gente. Eu não vou fazer, mas eu quero fazer um esboço aqui para vocês, tudo bem? Ó, olha só aqui, ó. Tá aqui o eixo x, tá aqui o eixo y, tá? Aí eu coloco uma curva qualquer, tá? E aqui nessa curva, eu estou querendo achar uma equação dessa reta. Então, ó, deixa eu botar uma reta aqui azul, tá? Tá? Ela vai ser tangente exatamente nesse ponto. Aí eu tenho um x0. Aqui eu vou ter quem? O y0. E essa curva ela tem uma certa continuidade, ó, que é exatamente o coeficiente angular. Esse coeficiente angular nada mais é do que a derivada da função exatamente no ponto x0. Professor, e o que é derivar, tá bom, algebricamente? É você aplicar essa bendita definição aqui. E aí, ó, a necessidade, tá bom, da gente lembrar um pouquinho do limite. Tudo bem? Olha só aqui um exemplo, tá? Vocês lembram que isso aqui vocês já estudaram na geometria analítica? Essa equação da reta?
Ela sai daqui, de dois pontos distintos. Essa expressão é exatamente essa, ó. A derivada é o coeficiente angular, onde o h aqui, ó, seria essa diferença que eu chamei agora de x menos quem? x0, tudo bem? Olha só aqui esse exemplo. Vocês estão copiando, gente? Vocês estão copiando tudo isso? Tô. Vocês estão copiando aonde? No caderno. Posso passar? Pode. Olha só esse exemplo aqui, ó, tá? Se, se f de x é igual... Se volta é, Géssia. Eu vou mandar essa aula já já para vocês em PDF no grupo. Não, professor, ela falou que tá tirando print. Tá ok. Olha só. Ele diz, se f de x é igual a x ao quadrado, determine a equação da reta tangente ao gráfico f no ponto 2 e 4, tá? E aí, gente, uma questão dessa, à primeira vista, pode ser que seja bem difícil, né? Mas exatamente o que é que eu vou ter aqui? Deixa eu interpretar aqui para vocês, tá? Tá? Eu vou ter aqui, ó, tá aqui o eixo x, tá aqui o eixo y. Alguém lembra como é o gráfico de uma função x ao quadrado? É uma parábola, né, com cavidade voltada para cima. Tudo bem? Aí eu vou ter aqui um ponto 2, tá? Apesar de não estar aparecendo, mas aqui seria exatamente o ponto quem? 4. Eu quero exatamente uma reta que vai cruzar, que vai tocar, que seja, vou botar de preto, tá? Que vai ser exatamente tangente a essa curva nesse ponto, tá? Então, eu quero a equação dessa reta R bem aqui, ó, que é tangente no ponto Q, que é tangente no ponto 2 e 4. Tudo bem? O que é que eu vou querer inicialmente? A derivada dessa função. Vou fazer de outra coisa. Eu vou querer a derivada dessa função, tá? Principalmente no ponto x0, que é quem? 4 e 2, pois 2, ó, 2 elevado a 2 é 4. Como é a definição de derivada? Tá aqui, ó. É limite, quando h tende a zero, de f de a mais h menos f de a, né? Então, limite de f de a mais h, limite, quando h tende a zero, de quem? De f de a mais h menos f de a sobre quem? Sobre h. Tudo bem? Eu vou aplicar essa definição aqui, ó. Limite de f de a mais h menos f de a. Quem é f de a mais h? Vai ser o quê? Se minha função f de x é igual a x ao quadrado. Quem é f de a mais h? Se minha função f de x igual a x ao quadrado, então onde tem x eu vou colocar quem? A mais h ao quadrado. Isso é o quadrado da soma de dois termos, que é quem? Quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado de quem? Mais o quadrado, opa, mais o quadrado do segundo. Então, ó, f de a mais h, que é o que eu preciso aqui, ó, é aonde tem x, eu vou substituir por a mais h. Então, não é x ao quadrado, vai ficar a mais h ao quadrado. Vai ficar a2 mais 2ah, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E eu preciso do f de a. Quem é f de a? É a elevado a quem? A 2. Tudo bem? Então, ó, a derivada da minha função, tá certo? Ó, a derivada da minha função vai ser... Quem é f de a mais h? A2 mais 2ah mais quem? Mais h ao quadrado. Isso aqui sobre quem? Mais h ao quadrado. Desculpa, eu errei tudo aqui. Tem que botar o limite aqui, tá? Quem é isso aqui? É o limite quando h tende a quem? A zero. De quem, ó? F de a mais h? A2 mais 2ah mais h ao quadrado menos f de a. Quem é f de a? É a ao quadrado. Sobre quem? Sobre h.
que é que a gente pode fazer aqui? A ao quadrado cancela com menos A ao quadrado, tudo bem? E aí vai ficar limite, quando h tende a zero, de quem? Gente, observa que tem 2AH mais H ao quadrado. Eu posso colocar o H em evidência. Vai ficar o quê? 2A mais quem? Mais H sobre quem? Sobre H. H vezes 2A? 2AH. H vezes H ao quadrado. Corta, corta. Então, isso aqui vai ficar limite, quando H tende a zero, de quem? De 2A mais H. Só que a gente vai lembrar o quê, gente? Que o H está tendendo a quem? A zero. Como eu transformei agora isso aqui numa função contínua, vai ficar 2A mais zero, que isso aqui é quem? 2A. Isso nada mais é, gente, do que encontrar a derivada da função. Mas lembra que a derivada dela é no ponto 2. Então, o coeficiente angular dessa função aqui, ó, é 2A. Que, em outras palavras, 2 vezes 2, que é igual a quanto? 4. Tá? Gente, antes de eu dar continuidade, isso aqui eu estou utilizando a definição. Isso aqui, ó, eu vou explicar para vocês, vocês vão conseguir derivar isso aqui só olhando. Não esqueçam disso. Vocês vão conseguir fazer isso aqui só olhando. Eu estou utilizando a definição da função, tá bom? Eu coloquei um espaço aqui pequenininho, tá? Deixa eu tentar aqui destacar tudo. Então, eu já tenho um coeficiente angular, tá bom? Que é quanto? Que é a derivada dessa função exatamente no ponto x0. Aqui é o ponto x0 e aqui é o ponto quê? y0. Quem é a minha função? Y menos y0 é a equação da reta igual a m vezes quem? X menos x0. Quem é o ponto, né? 2 e 4, vai ficar y menos. Quem é y0? 4, igual a m, coeficiente angular, 4, x menos x0, que é 2, vai ficar y menos 4 é igual a 4x, mais por menos, menos 4 vezes 2, 8. Ajeitando tudo isso, gente, eita, era para ter colocado para baixo. Vou colocar aqui, viu, gente? Y é igual a 4x menos 8, 4x menos 8, mais 4. Logo, y é igual a quem? 4x menos 8 mais 4, conserva o sinal do maior menos e subtrai. 8 menos 4 é quanto? 4. Y é igual a 4x mais 4. O que é isso, gente? É exatamente a equação da reta tangente a f de x igual a x ao quadrado no ponto 2 e 4. Só para vocês terem a ideia como está tão correto, que esse ponto Pzinho bem aqui, ele pertence tanto à curva f de x igual a x ao quadrado, como também a expressão aqui, ó, a reta, quer ver? Se eu substituir x por 2, a imagem dele vai ser 4, quer ver? 4 vezes 2, 8. 8 menos 4, 4. Y é igual a 4. Tudo bem? Tá ok? Gente, olha só aqui uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Pode ser que a mão não seja tão interessante, mas eu quero utilizar um programa de construção de gráfico, tá? Para vocês perceberem, tá ok? Como vai dar certinho as duas, tudo bem? Deixa eu utilizar aqui, tá? Deixa eu procurar aqui o GeoGebra. Vocês estão lembrados qual é a função, o gráfico que deu, né? 4x menos 4, né? Eu vou plotar duas funções. Me ajuda, GeoGebra. Olha só. Tá aqui, f igual a x elevado a 2. Pronto, ó. Tá aí a função x ao quadrado. Eu quero a função g igual. Qual era o gráfico lá dela mesmo, hein, gente? Qual era o 4x? Olha só. 4x menos 4. 4x menos 4, né? Ó, tá aqui, ó. Y igual a 4x menos 4. Ó, não, quero isso não.
Botar a função g igual a 4x menos 4. Olha aí, gente, ó. Ó aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. Olha só, aí eu te pergunto, botar aqui um ponto P, 2 e 4. Tá até lá já, ó. G igual 4x menos 4. Tá aí, gente, ó. Exatamente esse ponto aqui. Deixa eu ver aqui, pontos especiais, tá bom? Aí ele dá aqui, mas não quero isso aqui não. Tá, configurações. Não, aqui já basta. 2 e 4. Tá? Então, se você observar aqui, a gente vai ter exatamente o ponto 2 e 4, que é a interseção. Observa que ele diz que é o ponto exatamente em que essa reta, tá? Ela foi tangente a essa curva, aí eu posso estar aumentando aqui, ó. A gente tem aqui, ó, essa infinidade, tá? Tá? E aí, ó, essa reta aqui está sendo tangente à curva x ao quadrado, exatamente no ponto que 2 e 4. Tudo bem? Isso aqui, gente, é muito interessante. Tudo bem? Então, algebricamente, a gente está enxergando isso daí geometricamente. Tudo bem? Galera, e aí? Tô bem aqui, professor, tô vendo aí. Oi? Tô bem aqui vendo o programa que você tá usando, o Algebra. Posso voltar lá? Você está no GeoGebra aí também? Estou baixando ele. Tem um GeoGebra online. Tem um GeoGebra online que você pode, sem precisar baixar o programa. Eu utilizo muito ele, tá? Para que a gente consiga enxergar, tudo bem, alguns cálculos que a gente está fazendo. Tem muito cálculo, gente, que eu só enxergo se eu plotar ele, tá? A visão, a resolução dela, para mim, às vezes fica muito escuro. Então, tá aí, gente, ó, mostrando para vocês que o cálculo de Fermat, né, é, ele teve, ele teve uma grande importância. Tudo bem? E eu gostaria que vocês procurassem resolver esse exemplo 2, tá? Aqui é uma continuação, tudo bem? Não esqueçam, tá? Isso aqui tá meio bagunçado, mas eu creio que deu para entender. E eu digo a vocês, esse método que eu utilizei foi utilizando a definição de derivada, tá? Nós ainda iremos ver, nós iremos aprender a fazer esses cálculos aqui, ó. Você vai olhar para essa função aqui, e vai dizer quem é a derivada dela só olhando, tudo bem? Tá ok? Eu Ok. gostaria que vocês tentassem resolver esse exemplo 2, tudo bem? F de x igual a x ao quadrado. Eu gostaria que vocês trabalhassem ela, tudo bem? Aplicando exatamente essa definição aqui, ó. Tudo bem? Tudo. Meu Deus, já são 8h13. Tempo voa, Passa professor. rápido. Deixa eu ver aqui se tem mais coisa. Era para ter colocado mais espaço aqui. Tem nada não, faça lá embaixo. Tem espaço suficiente. Deixa eu olhar aqui o chat aqui. Gente, alguma dúvida aqui nesse exemplo? Hein? É só a pessoa não se perder no caminho que tá ok. Porque aqui, ó, eu Eu fiz acho que aqui o a f gente de A precisa mais treinar H. mais o campo de visão, professor. Porque realmente, se a gente for levar esse conceito, é uma questão fácil, só que muitas das vezes a gente não consegue, vamos interpretar a questão, entendeu?
Mas eu acho que Mas eu como prática, pergunto, até aqui eu peço que vocês, ó, nós não vamos fazer cálculo de derivada por aqui, gente, tá? A gente vai fazer o cálculo de derivada de maneira bem simples, ó. Se vocês quiserem, ó, tá bem aqui, ó. Como é que eu derivo uma função do tipo exponencial? Tá bem aqui, ó. Seja f de x do tipo x elevado a n, a derivada é você descer o expoente e retirar uma unidade. Em outras palavras, para que eu consiga derivar essa função aqui, ó, basta fazer quem? Desce o 2 x, vou botar aqui, tá muito feio. Tá? Só para vocês terem ideia. A derivada dessa função aqui nada mais é do que tu descer o 2, o x e retira uma unidade. 2 menos um é um. A derivada dessa função é 2x, tá? Ah, professor, o senhor achou A, 2a. Mas A é o ponto não é 2 aqui. O x, 2 vezes 2 é quanto? 4. Ó, o tamanho da conta que eu fiz, ó, todinho aqui, ó. É isso aqui tudo que eu estou circulando, ó. Para achar quanto? 4. E eu achei simplesmente numa linha. E esse cálculo aqui é visual. Desce o expoente e retira uma unidade, tá? Isso eu estou caminhando, eu estou construindo o conhecimento de derivada com vocês. Eu podia muito bem chegar aqui e dizer que a derivada é isso. E vocês estariam se perguntando por quê, tá? A matemática, gente, toda ela foi construída, ela foi se adequando. Então, aqui não é professor de pré-vestibular, aqui não é professor desesperado que eu vou jogar conteúdo para vocês, não. Vocês têm que aprender, tá? E aí, já que eu tenho um coeficiente angular, eu aplico nessa fórmula, vai ficar a mesma coisa, ó, o 4 aqui, ó. Só agora substituir o x0 por 2 e o y0 por 4, tá? Mas, tem calma, tá bom? A gente vai chegar nesse ponto. Tô querendo que vocês resolvam essa daqui. Espera, eu tô fazendo ainda. Tá, não, tranquilo. Tô sem pressa. Os meninos aqui estão no grupo dizendo lá da matemática. A gente podia até ir lá. Não, professor, ia passar a perna na gente, pessoal. Não, não. Vocês estão entendendo? Gente, muito cuidado na minha diferença do meu A com o 2, viu? Apesar dos dois serem feios, mas tem um Azinho aí, tem um 2 que. Não, professor, confundo seu A com B, incrivelmente. Eita. Não, mas o B. Ó, tá aqui o A. Meu A é assim. O D é assim. E o 2 é assim. Francisca Márcia, tá conseguindo desenrolar?
Estou fazendo de quê, professor? Professor, Oi. fazer só um chute aqui pelo cálculo, fiz aqui um cálculo bem rápido, né? Seguir pelo caminho mais curto. Sim. Não sei se está certo, mas eu vou escrever bem aqui no chat para ver se está certo. Você me diz se está correto ou Deixa eu ver não. aqui. Se quiser, se você achou, deixa eu ver aqui no chat. Opa, Você está escrevendo ainda? O escrevendo último mensagem que tem aqui é do Richardson. Estou escrevendo aqui ainda, peraí. Tá. Não sei se está certo, só fiz um cálculo rapidinho. Tá certo, escrevi certo? Acredito que sim. A gente pode estar plotando, né? De uma maneira bem rápida. Inclusive, um dos meios para a gente verificar se está correto ou não é exatamente construindo o gráfico, né? Que isso é uma curva. Tá? Deixa eu ver aqui. O de curva é o. Inclusive, gente, o GeoGebra, ele te dá todas essas condições de você fazer isso aí rapidamente, tá? Ele dá a equação da reta tangente no ponto, é um programa muito bom mesmo. Letra errada. Nós podemos aqui ver graficamente como é que fica raiz de x, né? Deixa eu ver aqui. Raiz quadrada de x, né? É a mesma coisa de x elevado ao meio. Fator do x maior ou igual a zero. Você diz como é g igual 8x menos 8x menos 62. Não sei se está certo, acredito que provavelmente não. Não, Não, com ela, certeza não, ela não está sendo, ela cruza, né? Ela não está sendo tangente. Tá aí. Ela seria assim, ela estaria cortando. Deixa eu ver se ela me dá. Tabela de valores, pontos especiais. Não, não me deu nada aqui. Cancela. Não. Vou deixar essa daqui, já que ela tá. Vamos tentar fazer? Ó, vou só colocar aqui f de x igual a raiz quadrada de x. Vou botar aqui, ó, tá? F de x é igual a quem? Raiz quadrada de x, tá bom? Então, quem é a derivada dessa função? É quem? É o limite quando h tende a zero de quem? De f de x mais h menos f de x, ou f de a, tá bom? Vou colocar o. Pode deixar como tá aí, né? Isso quando h tende a quanto? Sobre h, quando h tende a zero. Então, quem é f de x mais h? É raiz quadrada de quem? De x mais h. Tudo bem, gente? Com essa notação, significa dizer que onde tem x, ó, tá aqui. Se fosse f de 1, raiz de 1, f de 2, raiz de 2. Então, f de x mais h, raiz de x mais h. E quem é f de x? F de x já foi dada, que é raiz quadrada de quem? De x. Então, ó, a derivada dessa função ainda não tem ponto, né? Vai ser o limite quando h tende a quem? A zero, de f de x mais h, que é quem? Raiz quadrada de x mais h, menos f de x, que é igual a raiz quadrada de quem? De x. Isso sobre quem? Isso sobre h. Tudo bem? Olha só. Então, a derivada dessa função aqui vai ser exatamente o quê? Tá? O h não vai tender a zero, tá?
f de x mais h, raiz quadrada de x. Será que eu estou colocando alguma definição? Acho que o caminho foi para um lugar errado também. Oi? Acho que o caminho foi para um lugar errado também. Não entendi. O caminho foi para, acho que algum lugar não tá indo certo. Mas aqui no caso a gente vai só substituir aqui, ó. Aqui é x por a, tá? Bem que essa anotação aqui, ó, que eu coloquei não vai dar certo, porque aqui vai continuar dando o quê, ó? Limite. Atenção. Quando h tende a zero, de quem? Quando h tende a zero, então vai ficar raiz de x mais zero, não é? Menos raiz quadrada de x sobre quem? Sobre h. Mas o h não tende a zero, já não vai ter essa definição aqui, porque vai ficar raiz de x menos quem? Raiz de x sobre quanto? Sobre zero. E vai dar zero sobre zero, que é um o quê? Indeterminação. E aí, usando a definição aí, galera, vai dar muito mais trabalho, tá bom? Como é que a gente vai fazer agora? Pergunto. Como é que a gente vai fazer para tirar essa indeterminação aqui agora? Hein? Como é que eu tiro essa indeterminação? Porque eu poderia trabalhar muito bem o quê? F de x igual a x elevado a quanto? A 1/2, tá? Raiz quadrada de x é x elevado a 1/2, tá? Então, gente, esse exemplo aí foi exatamente para mostrar para vocês o quê? Que às vezes a definição ela vai complicar ainda mais. E aqui eu tenho a derivada de um ponto, tá? Lembrando que isso aqui, ó, zero sobre zero, é chamado de quê? De uma indeterminação matemática, tudo bem? O propósito desse exemplo foi para mostrar isso para vocês. Então, gente, quando nós temos esse tipo de exemplo, inclusive o Elhanan fez, que deu, a gente plotou graficamente, deu uma reta não tangente, foi uma reta secante, a gente viu agora há pouco, tá? E aí, o que é que a gente vai fazer? Galera, é por isso que nós vamos ter, a partir de agora, as nossas regras de derivação. Tudo bem? As regras de derivação que a gente vai usar, elas, inicialmente, elas são bem simples, tudo bem? Primeiro, uma constante. A derivada de uma função constante, ou simplesmente a derivada de um número real, isso aqui vai ser sempre igual a quanto? A zero. Não entendi não, professor. É bem simples. Se f de x é igual a 3, então quem é a derivada dessa função? Vai ser exatamente quanto? Zero. Tá bom? A derivada de uma função constante é sempre igual a zero. Se f de x é igual a c e c pertence aos reais, então a derivada é igual a zero. Se f de x é igual a x, então a derivada vai ser exatamente igual a 1. Ou simplesmente nós temos uma função identidade. Se f de x é igual a 2x, quem é a derivada dessa função? É 2. Tudo bem? Se eu aplicar a definição, vai dar 2, tudo bem? Então, a derivada aqui não é um x, então fica 1. Quem é a derivada de 3x? 3. Quem é se f de x é igual a menos 5x? Quem é a derivada dessa função? Vai ser exatamente quanto? Menos 5. Tudo bem? Então, essa terceira, tá? Isso aqui é a derivada de uma potência do tipo x elevado a n, onde n pertence aos reais asterisco. Então, a derivada dessa função, que é você desce esse expoentezinho aqui para frente, tudo bem? E retira uma unidade do expoente. Por exemplo, f de x igual a x elevado a 3. Quem é a derivada dessa função? Atenção, gente. A derivada dessa função, o que é que acontece? Esse 3 desce, aí fica x e retira uma unidade, não é 3? Agora vai ficar quanto? 2. É exatamente isso que nós trabalhamos inicialmente aqui, ó. A derivada de 2x, ó, desce o 2 e retira uma única unidade. Tudo bem? E retira uma unidade. Então, esse exemplo vai melhorar a nossa vida como? Isso aqui tudo, tá? Vocês estão vendo que a definição aí deu um pouquinho de trabalho, mas nós vamos ter o quê? Se a função f de x é raiz quadrada de x, vou até colocar aqui, ó, um traço.
8,5. Então, a gente pode ter que é x elevado a quanto? A 1 meio. Quem é essa derivada dessa função? A derivada dessa função vai ser quem? 1 meio vezes x elevado a 1 meio menos quem? Menos 1. Quanto é 1 meio menos 1? Tirou o MMC que dá 2, né? Vai ficar 1 menos 2. Vai ficar menos 1 sobre 2. Tudo bem? 2 dividido por 2 é 1, vezes 1 é 1, menos 2 dividido por 1 é 2, vezes 1, 2. 1 menos 2, menos 1. Então, gente, a derivada dessa função nada mais é do que 1 meio vezes x elevado a quem? A menos 1 sobre 2. E eu pergunto, o que é x elevado a menos 1 sobre 2? A derivada dessa função vai ser 1 meio vezes x elevado a menos 1 meio, nada mais é do que x elevado a raiz quadrada de x elevado a quem? A menos 1. A raiz enésima de a elevado a m é a elevado a m sobre n. Eu fiz o quê? A volta. Eu estou nesse formato e vim para cá. Por sua vez, a derivada dessa função é 1 meio sobre quem é x elevado a menos 1? 1 sobre x, que vai dar 1 meio. Raiz de 1 é 1 sobre quem? Raiz de x. Então, a derivada dessa função vai ser 1 sobre 2 raiz quadrada de quem? De x. Logo, a derivada dessa função f de x vai ser 1 sobre 2 raiz quadrada de quem? De x. Então, aqui que a gente começa. Mas ele quer em que ponto? Aí ele colocou lá na questão, ó. Ele quer exatamente no ponto 4 e 2. Ele quer no ponto 4 e 2. Então, tá aqui o x0, tá aqui quem? O y0. Você substitui x por 4, que é uma raiz exata, e aí vai ficar o restante de exercício para vocês, tudo bem? Então, ó, vou até colocar isso aqui, ó. Isso aqui é difícil, tá? É difícil. Não façam isso daqui. A partir de agora, a gente vai falar das regras de integração. Tudo bem? De derivação, desculpa, tá? Galera, nossa aula já terminou. O pessoal já está me esperando lá. Deixa eu olhar aqui. Essa foi a nossa primeira aula, tá bom? Na próxima aula a gente vai treinar mais ainda, tá? Eu espero que vocês tenham se situado inicialmente nessa ideia de derivada, tudo bem? Nossas aulas, a gente vai estar sempre revisando a aula anterior, mas 1 hora é muito rápido. Com E certeza. eu espero que vocês consigam desenvolver, tá bom? E eu peço que vocês deem uma olhada nas regras de derivação, tudo bem? Fique à vontade, Hannah. Não, agora só, se me situar, agora só mesmo volta à prática para ficar melhor. Tá ok, gente. Pois uma boa noite, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Professor, a Tchau, chamada. tchau. Oi, Roberto. Roberto, fica salvo aqui na gravação quem tá na aula. Tranquilo, viu? Beleza. Boa noite, professor. Um abração, gente. Boa noite. Já, Abraço. depois da aula, eu